Olá, alunos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nona e última aula da disciplina de Planejamento Estratégico. Então, chegamos na nossa semana 9 do módulo 51. Lembrando que o módulo é composto por 10 semanas, então nós estamos na nona semana do módulo, porém na última semana de aula, tá? São 9 aulas, né, referentes às 9 unidades do livro didático. Então, gostaria de lembrá-los das atividades que ainda estão em aberto, tá? Atividade 2 e 3, que ainda não realizou, se encerra no próximo domingo, dia 27. Não deixe para a última hora, tá bom? Se vocês precisam de alguma ajuda, né? No final de semana, sábado e domingo, os mediadores não estão disponíveis. Pode acontecer algum problema com o seu computador, com o seu celular, né? Então, não corra esse risco. Realize a atividade durante a semana, tá? Essa é a última semana. Precisando de alguma ajuda, envie mensagem no Fale com o Mediador. Lembrando também da atividade mapa, que ainda está em aberto, né? Atividade que vale 5 pontos. Então, não deixe de realizar. Quem ainda não realizou, tem mais essa semana e a próxima. Também não deixe para a última hora, tá? Não deixe ali para o dia 3, para o dia 4, que é o último dia, para se caso der algum problema, você perder a oportunidade desses pontos na média, tá bom? Então, durante a semana, a mediação está disponível para ajudar. Para quem ainda não fez atividade mapa, eu sugiro que assista ao vídeo explicativo, né, que está disponível no fórum do ambiente da disciplina. Esse vídeo a professora Paula disponibilizou, tirando já, né, com algumas dúvidas, alguns detalhes, né, referentes à atividade mapa, que com certeza ajuda muito na realização. E também temos disponível o nosso Let's Talk, né, que foi realizado na semana 8. Foi uma aula extra ao vivo, onde a professora Paula tirou as dúvidas ali, né, dos alunos que estavam presentes, e essa aula fica gravada aí durante todo o módulo para acesso para quem precisar. E qualquer dúvida também, estou disponível no Fale com o Mediador, pode enviar mensagem por lá, tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa última semana que estamos aqui, né, juntos em aula. Eu desejo a todos muito sucesso daqui em diante, né? Foi um módulo, para mim, muito especial estar com vocês, né, os ingressantes, e o que precisarem, eu estou à disposição. Desejo muito sucesso, muito aprendizado, que vocês sigam aí firmes nesse propósito de estudo. E eu acredito que estaremos juntos em alguma disciplina, né? Que eu já vi que vamos estar juntos em algumas disciplinas aí do módulo 52. Então, para mim é um prazer, é um privilégio continuar com vocês e poder ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Boa aula, boa semana. O que precisarem, envie mensagem, fale com o mediador que eu estarei lá, tá bom? Forte abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de planejamento estratégico. Hoje, a nossa última aula. Chegamos à nona unidade do livro. É um conteúdo bem importante da aula de hoje, porque nessa aula de hoje a gente vai ver sobre as boas práticas no planejamento estratégico. Nas aulas anteriores, nós já vimos muitos conceitos, muito conteúdo. E na aula passada, na aula 8, a gente viu como encaixar ali, montar as partes do quebra-cabeça para que tudo faça sentido. A gente viu a implementação do planejamento estratégico. E hoje a gente vai ver algumas coisas extras, algumas boas práticas. Boas práticas, quando a gente fala, é no sentido de o que deu certo, né? Algo novo que deu bons resultados, sejam elas ferramentas, sejam elas algumas ações de modo geral. Então, hoje vai ser uma aula super prática mesmo, né? A gente vai ver várias coisas interessantes que vocês podem aplicar depois dessa aula, tá bem? Então, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Ah, nesse módulo, gente, nós percorremos por 9 unidades contando essa, né? Então, para criar um caminho aqui cronológico e também relembrar alguns conceitos importantes, porque essa é a nossa última aula, né? Então, é para fechar com chave de ouro, para a gente relembrar tudo que a gente viu nessa disciplina ao longo das 9 aulas, contando com essa. A primeira aula
nós vimos sobre estratégia. Planejamento estratégico tem tudo a ver com estratégia, como nós vimos, né? Então, nós vimos os fundamentos, os principais conceitos, da onde que veio essa palavra estratégia, o que ela significa, mais para o sentido, mais para a visão dentro de uma organização e tudo mais. Foi uma aula super importante. Na aula 2, creio que todas as aulas aqui a gente fala, cita alguma coisa sobre a aula 2, né? Porque nessa aula 2 a gente falou sobre os impactos ambientais, sobre as estratégias organizacionais. Então, nós vimos vários fatores internos e externos que afetam a organização de alguma forma e, de maneira geral, como que afeta, né? Como que a organização é afetada em relação a esses fatores. Na aula 3 foi uma aula bem legal porque a gente viu sobre o diagnóstico para a missão, visão, valores e objetivos organizacionais. Então, nós começamos a falar um pouco sobre a parte estratégica mesmo, né? Missão estratégica, visão. Para relembrar aqui, a missão é a razão de ser da organização, é o motivo pelo qual a empresa foi criada, né? Que dor que o cliente sente, que a empresa, aquela organização quer sanar, quer curar, né? A visão nada mais é do que aquele macro objetivo a longo prazo. É aquele macro objetivo em que a alta cúpula da organização cria, define de um modo geral para a organização, né? De um modo geral, não, um modo completo, vamos dizer assim, referente a toda a organização, né? Com essa amplitude. Valores são aquelas crenças que formam a base, né, para tomadas de decisões em geral. E a gente vai falar um pouquinho, né, vai linkar um pouquinho a aula de hoje com esses valores organizacionais. Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, objetivos organizacionais também, nós vamos falar um pouquinho desses objetivos na aula de hoje para complementar, mas toda a aula praticamente nós falamos sobre esses objetivos, né, de tão importante que eles são. Nós vimos então que a visão é aquele macro objetivo e essa visão, para ela ser atingida, ela deve ser desmembrada em vários objetivos menores. Atingindo esses objetivos menores, que são esses objetivos organizacionais, a visão ela é atingida de maneira bem matemática mesmo, né? E nós vimos na aula da unidade 7 a ferramenta BSC que fala sobre como criar esses objetivos também, né? É uma ferramenta em que a organização ela é enxergada de um modo um pouquinho diferente, não só em relação à parte financeira, mas em 4 vertentes. E é interessante estabelecer objetivos para essas 4 vertentes, né? Então, é só uma sugestão, é só mais uma ferramenta que a gente viu nessa parte de definição de objetivos organizacionais, tá certo? E hoje nós vamos ver outra ferramenta, uma outra boa prática que fala sobre esses objetivos. Na aula 4, nós vimos bastante sobre o propósito organizacional. Nós vimos que esse propósito organizacional tem que estar bem alinhado com os nossos objetivos, com o nosso propósito pessoal, para que a gente trabalhe mais motivado, né? Lembrem que eu falei sempre que quando a gente sabe o motivo pelo qual está trabalhando, né, sabe quais são
os objetivos que a empresa quer atingir, qual é o propósito da organização em que a gente trabalha muito mais motivado, né? Isso é muito evidente na nossa vida. E construção de cenários, nós vimos nessa aula 4 também como que a gente planeja, como que a gente constrói alguns cenários para que nós não sejamos pegos de surpresa devido às intempéries que a organização vai encontrar, né? Vai se deparar. Nós vimos que é necessário, sim, ter vários cenários, plano A, plano B, plano C, quantos forem necessários. Na aula 5, nós vimos diversas estratégias empresariais, né, de um modo geral. E na aula 6 e na aula 5 a gente falou principalmente sobre as 5 forças de Porter, vantagem competitiva, como que é criada essa vantagem competitiva, o que que é essa vantagem competitiva e como que ela está alinhada, como que ela está linkada com a lucratividade, né, com a liberdade das empresas. Na aula 6, então, a gente falou sobre tipos e fundamentos de estratégias empresariais, vários tipos de estratégia, dependendo da realidade da empresa no momento. E na aula 7, foi uma aula bem interessante, né? Bem prática, onde a gente falou sobre algumas ferramentas para o planejamento estratégico. Ciclo de vida do produto, análise SWOT, que é uma ferramenta muito utilizada nas organizações para fazer essa análise de ambiente. Está muito linkada com a aula 2. O BSC, matriz BCG, enfim, nós vimos várias ferramentas atuais que são úteis no dia a dia, no planejamento estratégico de qualquer organização. Na aula 8, que foi a aula passada, foi uma aula bem interessante também, onde a gente viu na prática como que é o passo a passo, como que a gente reuniu todas as informações das aulas anteriores e né, como que coloca a mão na massa para se construir um planejamento estratégico, o que que se faz primeiro, o que que depende de quê e assim por diante. E nessa aula 9, nós vamos ver algumas coisas extras, como já foi falado. Então, para iniciar, queria conversar um pouco com vocês sobre o que são essas boas práticas no planejamento estratégico, né? Como o próprio nome já diz, boa prática é o que deu certo. Então, são técnicas e ferramentas que foram experimentadas e cuja eficiência e eficácia foram validadas por outras empresas. Chamamos isso de boas práticas. Então, tudo que as empresas fizeram lá atrás que deu super certo, que teve algum resultado positivo, que teve uma diferença significativa nesses resultados no dia a dia da empresa e que foi validado, né? Não adianta apenas uma empresa realizar tal comportamento, tal coisa, tal ação, e isso apenas ela, né? Apenas as coisas que ela fez deu certo. Então é preciso que um conjunto de empresas, um conjunto de organizações façam as mesmas coisas. Então, essas boas práticas são técnicas que foram validadas, tá? Várias empresas fizeram e todas elas tiveram bons resultados, tá? E para a gente gerar aqui uma discussão, queria saber de vocês quais seriam as boas práticas que podem ser aplicadas no desenvolvimento do planejamento estratégico. Podemos até ampliar um pouquinho essa pergunta. Quais são essas boas práticas que vocês conhecem, que vocês vivenciam no dia a dia de vocês, trabalhando todos os dias, que faz com que a organização dê bons resultados, dê bons frutos? O que vocês acham? Tem alguma ferramenta, algum tipo de ação diferente
que vocês viram que forneceu algo positivo? Claro que cada um tem a sua experiência, né? E isso é engrandecedor nessas aulas de planejamento estratégico. Bom, vamos comentar aqui como algumas boas práticas, né? A primeira delas é sobre o comitê de estratégia. Esse comitê de estratégia, gente, é como se fosse um conjunto de pessoas, conjunto de colaboradores que possuem condições e competências para auxiliar nas tomadas de decisão que contribuem de maneira positiva. Nada mais é do que, quando vai ser formulado o planejamento estratégico definido, às vezes é complicado. Às vezes não, né? É uma tarefa que não é simples. É uma tarefa complexa, envolve muitos fatores, muitas decisões. E quem que desenvolve esse planejamento estratégico é a alta cúpula da organização, como nós vimos, né? São pessoas que têm uma visão muito ampla da organização, uma visão como um todo, né? Não uma visão departamental e nem uma visão muito individualista. Pelo contrário, é aquela visão global da organização e também uma visão lá na frente, uma visão de futuro. Só que, na maioria das vezes, é necessário ajuda para ter esse tipo de visão, para enxergar certas coisas que nós que estamos dentro da organização não conseguimos ver. É aquela famosa frase, né? Santo de casa não faz milagre. Porque às vezes a gente está tão imerso dentro de uma realidade que falta pensar um pouquinho fora da caixa, falta alguém para furar essa bolha de pensamento e fazer com que o pensamento flua, né? Para que a criatividade ali se aflore. E isso faz toda a diferença no planejamento estratégico, né? Às vezes, tomadas de decisão que parece que a gente não vê muita saída, é preciso uma pessoa de fora que consiga falar alguma coisa, dar um certo toque, dar uma certa dica que faz com que a gente, né, enxergue muito mais além do que a gente estava enxergando até agora. Então, esse comitê de estratégia é um conjunto de pessoas. Podem ser colaboradores dentro da organização, né? Colaboradores geralmente mais velhos, velhos de casa, né? Quero dizer, nada a ver com a idade, mas velhos de casa mesmo, com tempo de experiência dentro da empresa, que conhece todo o passo a passo, todos os processos, as pessoas, que conhece a cultura da organização, né? Que tem essa visão mais estratégica. Esse tipo de pensamento, esse tipo de conversa com esses colaboradores é essencial e abre muito a mente, abre muito a cabeça para esse tipo de tomada de decisão. Então, esse comitê de estratégia pode ser colaboradores, como eu falei, velhos de casa, né? Pode ser consultores externos, porque é aquilo que eu disse, né? Santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, quem está de fora enxerga a organização, enxerga a situação muito diferente de quem está vivenciando no dia a dia ali. Então, consultores externos, às vezes, né, fazem parte desse comitê de estratégia como uma ótima visão diferenciada e imparcial, porque muitas vezes é necessário essa decisão imparcial, né? E às vezes os colaboradores que nós temos dentro da empresa, né, têm decisões enviesadas, e isso não é muito bom para um planejamento estratégico, né? As decisões devem ser as mais imparciais,
de forma que os interesses que devem ser levados em consideração são os interesses da organização como um todo. Então, por isso que essas decisões, essas sugestões, todas essas conversas que vão ser geradas devem ser levadas de forma imparcial, sem ser decisões enviesadas, né? E é crucial que esse comitê de estratégia seja formado por pessoas-chave e que sejam pessoas de confiança, porque, no fundo, esse comitê de estratégia, eles vão ter conversas, eles vão ter decisões, né, sobre o futuro da empresa, sobre o futuro da organização. Então, é preciso que essas pessoas sejam de completa confiança, tá? Esse comitê de estratégia, gente, para deixar mais claro, se alguém ficou ainda com alguma dúvida, é um grupo de pessoas para conversar sobre a estratégia, sobre o planejamento estratégico da empresa, tá? Para criar aqueles objetivos importantes, para tomar as decisões que devem ser tomadas de forma séria, ok? A próxima boa prática que a gente vai falar aqui é sobre cultura organizacional. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão presentes aqui já ouviram falar sobre cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional? Essa cultura, ela está totalmente relacionada àqueles valores. Lembra que nós vimos na aula 3 sobre os valores organizacionais, que são aquelas crenças que norteiam, que são a base das decisões da organização. Então, esses valores, eles são idealizados, vamos dizer assim, né? São os valores que a empresa gostaria de ter e que ela, a todo momento, todos os dias, busca atingir esses valores, né? Seguir na prática esses valores. Nem sempre é assim, mas a cultura organizacional é, é justamente esses valores que são realmente aplicados no cotidiano empresarial. Então, são aqueles valores que ocorrem no dia a dia mesmo, na prática, não é aqueles valores hipotéticos que a gente gostaria de ter. São os valores que são realizados na prática, né, que ocorrem ali no dia a dia. E isso envolve toda a interação que os colaboradores têm entre si e o ambiente, porque os colaboradores, né, todas as pessoas que fazem parte da organização, que são a organização de fato, né? A organização é formada única e exclusivamente pelos colaboradores. Então, essa interação entre eles e como eles vivem no dia a dia é o que forma a cultura organizacional. Essa cultura organizacional, ela se desenvolve com os comportamentos que são aceitáveis e não aceitáveis. Principalmente porque, como eu já disse, é o que acontece na prática. Alguns comportamentos são aceitáveis, né, são os desejáveis, e outros comportamentos são inaceitáveis, tá? Então, essa cultura são esses valores que vão transcendendo para a realidade, né? Um detalhe importante aqui que eu coloquei, gente, coloquei aqui que a cultura ela afeta de maneira positiva ou negativa o planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, ele não ocorre só na teoria, né? Conforme o tempo vai passando, esse plano que foi elaborado, ele vai acontecendo. As pessoas vão trabalhando, a organização vai lidando com as coisas ali do dia a dia para que esse planejamento estratégico ele seja
atingido, né? Todos os objetivos eles sejam atingidos. E no dia a dia, geralmente as coisas desandam um pouco, né? Justamente porque a organização é feita por pessoas e pessoas não são robôs. As pessoas, os colaboradores, muitas vezes trabalham, às vezes, né, não no tempo tão desejado assim, envolve essa parte de motivação, ocorrem coisas que não deveriam ocorrer, e assim é a vida, né? Então, se os colaboradores eles não estão alinhados com a cultura organizacional da empresa, né, isso pode ser uma coisa totalmente negativa que vai atrapalhar o planejamento estratégico. A gente vai ver que se a organização tem um grande problema de forma geral, um grande, não digo um grande, não digo um problema muito grave, digo um grande problema em extensão mesmo. Se a empresa tem um grande problema, muito provavelmente é problema da cultura organizacional, tá? Porque quem forma essa cultura organizacional, como a gente disse, são os colaboradores. Se todo mundo está alinhado a essa cultura, se todo mundo está alinhado mesmo, acho que não existe outra palavra mais propícia aqui. Se todo mundo está alinhado com essa cultura, com certeza isso vai afetar de maneira muito positiva o alcance desses objetivos definidos no planejamento estratégico. Mas se os colaboradores não estão alinhados com isso, com certeza tudo isso vai atingir de uma forma muito negativa. Então, gente, é importante não ignorar a cultura organizacional, porque ela é extremamente importante, principalmente para perpetuação da empresa, né? A cultura organizacional, ela está muito ligada com os valores, principalmente de quem criou aquela organização, né? Ou das pessoas que criaram a organização. Às vezes, conforme o tempo vai passando, conforme aquela organização vai crescendo, vão tendo mais colaboradores, pessoas diferentes que vão fazendo parte dessa empresa e muitas vezes essa cultura organizacional pode ser que ela vá se perdendo pelo caminho, né? Quanto mais pessoas dentro de uma organização, quanto maior ela for em números, mais difícil dessa cultura organizacional se perpetuar. Então, é importante não ignorar essa cultura, né? É importante conhecer como ela está hoje e se tiver algo para ser melhorado, se for detectado que a cultura ela está se esvaindo, se perdendo um pouco, é necessário parar, rever e ver o que precisa ser mudado, ver o que precisa ser melhorado. Muito importante isso que eu coloquei aqui, ó. A cultura organizacional, ela deve ser desenvolvida dia a dia, ela deve ser preservada, por isso que é importante estar atento dia a dia, né, como que tá essa situação e ela deve ser cultivada. É igual o amor entre as pessoas. Se esse amor ele não for preservado no dia a dia, se ele não for cultivado no dia a dia, as pessoas deixam de amar uns aos outros, né? Se a gente não percebe o cuidado entre as pessoas, é, esse esse desejo de que as pessoas de estarem bem umas com as outras e tudo mais, se a gente não cultiva esse amor, o amor ele vai morrendo.
E a cultura organizacional é exatamente a mesma coisa. Deve ser regada dia a dia, como se fosse uma vida, né? Deve ser cultivada todos os dias. E como eu disse, né, gente, se a empresa tem um grande problema, provavelmente é um problema de cultura organizacional, porque os colaboradores estão muito envolvidos nisso, né? E isso entra muito aqui nessa parte de gestão, ó. Porque é o que eu coloquei aqui, não adianta gerenciar as pessoas pelos seus resultados. É claro que a gente detecta algum problema de acordo com os resultados, se eles não estão sendo atingidos, se os resultados não estão tão bons assim. Mas a forma de agir perante esses resultados não tão bons ou resultados ruins não deve ser baseado muito na matemática, né? A organização não é matemática. A organização é feita por pessoas. Então, a parte de gestão tem que estar muito ligado a isso. E isso tem totalmente a ver com a cultura organizacional. É o que eu coloquei aqui, ó. Não adianta fazer uma reunião de vendas para cobrar vendas. Não adianta gerenciar pessoas pelos seus resultados, né? Porque a pessoa que está ali trabalhando, por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui, em vendas, se ela já sabe a parte técnica, se ela já sabe vender, se ela não está conseguindo executar o trabalho dela, é por outro motivo, né? A gente precisa descobrir que motivo é esse. Praticamente, né, a gente tem duas opções ali. Ou é falta de motivação, ou é um desalinhamento com a cultura organizacional. E é por isso que eu estou falando disso nessa parte de cultura, tá? Vocês conseguem perceber o quão complexo é e o quão grandioso é essa cultura organizacional? E como é importante ela estar alinhada e preservada, cultivada? Porque, gente, se ela não estiver alinhada, é um grande problema para a organização, tá? Quantas empresas hoje não se dão conta que a cultura organizacional está indo pelo ralo, né? E quando vê, não tem mais jeito, porque não tem como mudar 80, 90% o comportamento dos funcionários, né, dos colaboradores. É muito difícil resolver esse problema quando esse problema já está muito enraizado. Quem já ouviu algumas empresas nesses últimos tempos que muitas vezes mandam embora 80, 90% dos funcionários? Muitas vezes isso acontece porque a cultura organizacional precisa ser realinhada. E é difícil com os colaboradores que já estão lá há muito tempo, né? E com grande parte dos colaboradores desalinhados com a cultura, tá certo? Isso é muito comum de ver em pessoas que trabalham em home office. Como é que a gente vai trabalhar a cultura organizacional se a gente não está vivenciando no dia a dia lá dentro da organização? Como é que eu vou ver as atitudes das outras pessoas no dia a dia mesmo se eu não estou lá presencialmente? É possível? É possível, claro, tem empresas que trabalham muito bem de forma online, né? Não é a questão aqui, mas é, é inegável que é difícil, que é muito mais difícil perpetuar essa cultura organizacional em um trabalho de home office do que em um trabalho presencial, né? E o que eu coloquei aqui, gente, no final das contas, a empresa ela precisa ser matemática no sentido de métricas, né? É claro que
pessoas não são robôs, pessoas não trabalham de forma matemática, né? Eu digo aqui no sentido de métricas. É o que a gente sempre falou. Se a empresa atingir cada objetivo menor, automaticamente, pela matemática da coisa, ela vai atingir aquele macro objetivo, aquele grande objetivo que é a visão organizacional, tá? E isso só é possível se a cultura organizacional ela tiver alinhada, ok? E para finalizar aqui a nossa a nossa última boa prática dessa aula de hoje é uma boa prática que inclusive está na atividade mapa. Já falei um pouquinho sobre ela no nosso Let's Talk. Quem não assistiu, ficou gravado, a gente fez é, esses dias, né, o nosso Let's Talk. Então, quem não sabe onde ele se encontra no estúdio, pergunta para o professor mediador, tá? Mas foi bem interessante porque a gente conseguiu discutir bem, de forma bem paciente ao longo desses 50 minutos de aula sobre a atividade mapa. E a gente falou de forma bem breve sobre essa ferramenta aqui, sobre essa boa prática, que é o OKR, ou OKR em inglês, né? Então, o que que é essa ferramenta? Prestem bastante atenção aqui. Essa ferramenta OKR, né, Objectives and Key Results, ou em português, Objetivos e Resultados-chave, ela é uma ferramenta muito utilizada hoje bem atual, tá, gente? Muitas empresas, grandes empresas, utilizam dessa ferramenta para conseguir atingir os objetivos, né? Para deixar os objetivos de forma mais clara. Então, qual que é o objetivo dessa ferramenta? O porquê que ela foi criada? Essa ferramenta tem o objetivo principal de simplificar aqueles principais objetivos da empresa. Então, de novo, é uma ferramenta a mais que a gente está vendo aqui para falar de objetivo e como atingir esses objetivos, tá? Então, ela visa simplificar esses objetivos que foram criados. Então, o que que são esses objetivos e o que que são esses resultados-chave? Os objetivos, né, de forma leiga, é o que eu farei como empresa daquilo que se pretende conquistar. Então, nós temos a visão, que é aquele macro-objetivo que a organização quer atingir, e essa visão ela é desmembrada em vários objetivos menores. Esses objetivos, eles devem ter várias características, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Mas esses objetivos, eles devem ser bem pensados. Não é qualquer objetivo que a gente coloca como, como foco, porque senão o objetivo principal, que é a visão, não vai ser atingido. É o que eu disse no slide anterior. A empresa, ela precisa, no fim das contas ali, ser matemática. A realização desses objetivos menores deve levar a visão ser atingida, né? E os resultados-chave é o que precisa ser alcançado para atingir aquele objetivo que foi determinado anteriormente. Então, essa ferramenta ela é bem prática. Ela pega cada objetivo que foi definido e trabalha com resultados chaves para atingir aquele objetivo. Então, esses resultados-chave é o que que precisa ser feito para que esse objetivo seja alcançado. E muitas vezes esses resultados-chave são coisas quantificáveis, né? A gente precisa quantificar, a gente precisa medir esses resultados, né? Para saber se esses objetivos estão sendo alcançados ou não.
vamos dar um exemplo aqui bem simples do nosso dia a dia mesmo, para a gente ver a importância de como é importante definir bem o objetivo e definir bem esses resultados-chave. Então, por exemplo, eu quero como objetivo, sei lá, emagrecer. Emagrecer é meio vago, né? Eu posso emagrecer 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, o quanto eu colocar na minha cabeça. Então, se eu colocar um objetivo muito vago, é difícil a gente saber se aquele objetivo foi atingido ou não, se esse objetivo ele vai fazer a diferença mesmo para a visão ser atingida, entende? Então, esse objetivo vago que nem eu coloquei na minha cabeça, quero emagrecer, não é tão relevante, não é tão importante de uma forma geral. Eu preciso estabelecer resultados-chave para isso, né? Então, se eu colocar na minha cabeça que o meu objetivo é emagrecer, está muito vago. Mas eu posso colocar outro objetivo que está muito linkado com esse, só que de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais visual, que é, sei lá, quero tirar uma foto na praia e me sentir bem. É algo muito mais palpável, né? Que não importa quantos quilos eu perca, não importa qualquer outra coisa, né? Esse é o meu principal objetivo, né? E ele é muito claro, porque ele é muito visual, certo? Então, a escolha do objetivo, a forma com que esse objetivo ele é formulado, é muito importante. Se o meu objetivo for, por exemplo, engordar, né, existem várias formas de engordar, por exemplo, mas é um objetivo muito vago. Quantos quilos eu quero engordar? Quero só aumentar na balança? Ou quero ganhar massa magra, quero ficar forte, enfim, né? É um objetivo muito vago. É necessário ter um objetivo mais claro e essa ferramenta ela é muito boa nisso, tá? Então, criei um objetivo claro ali, muito bem formulado. E agora, como que eu quero atingir aquele objetivo? Então, na minha cabeça, aquele primeiro objetivo lá, de querer emagrecer, de querer tirar uma foto e me sentir bem, como que ele pode ser atingido? Bom, para eu emagrecer, preciso, todo mundo sabe, né? Comer bem, preciso fazer atividade física, eu preciso dormir bem. Enfim, é uma série de fatores, é uma série de coisas que eu preciso fazer para que esse objetivo seja atingido. Então, de uma forma mais métrica, eu posso colocar todos esses fatores que eu falei de forma quantificável. Então, eu quero emagrecer tantos quilos, ou eu quero estar pesando tantos quilos na balança, eu quero estar com um percentual de gordura X, quero que a minha pele esteja melhor com o meu emagrecimento, sei lá. Posso colocar vários resultados-chave que eu quero enxergar para que, alcançando esses resultados-chave, eu tenha esse objetivo atingido, tá? Então, gente, essa parte de objetivos e resultados-chave é uma lógica matemática, tá? É o que a gente sempre conversou. Se esses fatores são atingidos, eu consigo, consequentemente, por uma lógica matemática, atingir aquele objetivo maior que eu estava pensando anteriormente, tá? Então, a lógica matemática para chegar a esses resultados-chave são métricas, quantificação daquilo. Eu preciso medir aquilo que eu estou lidando,
bem? Só que por trás dessas métricas tem que se ter uma estratégia. E aí que tá, aí que nós temos a diferença, né? Como eu disse, a, a empresa ela precisa ter esse pensamento matemático, só que as pessoas não são robôs. É preciso ter estratégias muito bem embasadas para que se consiga esses resultados-chave. Então, eu coloquei aqui que eu quero ter tantos por cento de gordura, que é um resultado-chave. Mas como é que eu atinjo, né? Se eu estou com um percentual de gordura muito alto, quero diminuir, ou ao contrário, se eu quero aumentar o meu percentual de gordura, porque eu estou muito magrinha, né? Como é que eu faço? Qual que é a estratégia? Porque assim, na teoria, todo mundo sabe chegar lá, né? Não estou falando dessa parte de emagrecimento, estou falando nesse emagrecimento, engorda, enfim, nessa parte de organização mesmo. Todo mundo sabe é, o que fazer na teoria, só que na prática é bem diferente, né? Na prática é bem diferente. Nesse exemplo que eu dei de emagrecer, de perder tantos quilos, aumentar percentual de gordura, diminuir percentual de gordura, ah, todo mundo sabe que deve ser feito atividade física. Mas como é que eu vou fazer atividade física? Vou para academia? Será que vai dar certo? Ir sozinha, né? Baixar um plano de atividade física sozinha na internet? Será que vai dar bom eu ir na academia assim? Ou eu preciso de um personal? Ou eu posso fazer atividade física em casa mesmo? Ou na academia do meu prédio? Enfim, qual que é a estratégia? Se eu começar por um caminho, será que vai dar certo? Né? Eu paro, penso, não está dando muito certo, eu preciso ir por outro caminho. Então, muitas vezes é preciso ter uma opinião de especialistas, de pessoas que já estão totalmente imersas nesse mundo, né? Dependendo do seu resultado-chave ali, tá certo? E é o que eu disse, né, gente? A estratégia, ela não é matemática, porque eu estou trabalhando com pessoas em situações reais da vida. E qual que é a característica prática dessa ferramenta, OKR, ou OKR? O foco é em resultado. Por isso que o nome da técnica é objetivo e resultados-chave. O foco é no resultado. Eu preciso trabalhar em cima desses resultados. Então, aqui o foco é em resultado e ela deve ser simples e direta. Esses resultados devem ser simples e diretos, é, simples de ser feitos, simples de ser quantificados, simples de serem acompanhados e assim por diante. Simples e direto. Essa ferramenta traz muito isso, né? Essa clareza, essa simplicidade de se enxergar as coisas, né? E, claro, como a gente sempre fala de objetivos aqui, sempre quando a gente fala de objetivos, a gente sempre fala que esses objetivos eles devem ser flexíveis, porque as coisas mudam o tempo todo. Então, essa ferramenta traz bastante isso também, né? Quando a gente fala em objetivo, a flexibilidade tem que estar presente. A gente precisa estar totalmente alinhado com o que está acontecendo e sempre fazer as atualizações necessárias sempre que puder, quando a gente puder, tá certo? Pessoal, finalizamos a nossa nona aula. Foi uma aula bem interessante, né? Algumas boas práticas aí que vocês podem e devem levar para a vida de vocês, para a vida pessoal, para a vida profissional. E como essa é a nossa última aula, gostaria de me despedir, gostaria de agradecer a presença de vocês ao longo dessas 9 aulas.
10 com Let's Talk, né? Quem esteve presente aí. Foi muito bom estar com vocês ao longo desse tempo, ministrando essa disciplina. Aprendi muito com cada comentário, com essa nossa troca que a gente sempre teve ao longo da aula ao vivo, no chat. E toda essa experiência foi muito legal, muito engrandecedora. Então, fico por aqui e espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Muito sucesso para vocês. Estou sempre aqui para o que vocês precisarem, tá certo? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.